Quero agradecer as mensagens de consolo, conforto que nós recebemos como família devido ao falecimento da minha mãe. E agradeço de coração a toda a igreja, a todos os irmãos que enviaram. O meu pai faleceu em março, com 89 anos, e a minha mãe. E uma pessoa falou assim, se prepara porque quando eles estão muito velhinhos, e quando um vai, o outro já vai logo em seguida. E realmente aconteceu, 5 meses depois, a minha mãe faleceu, e nós fomos para o Rio de Janeiro, fizemos o funeral dela, celebramos a Deus pela vida dela, pela mãe que ela foi, e cumpriu bem a sua missão, né? E isso é muito importante. Uma vida longa, né? E uma vida onde ela cumpriu bem a sua missão. Você quer ter uma vida longa com Deus? Quem quer ter uma vida longa aí? É bênção ter vida longa. E ter uma vida longa saudável, esse é o desafio. Ter uma vida longa saudável. Você, até o último momento, que nem o meu avô, o pai da minha mãe, foi assim, ele tinha 94 anos, quando de repente ele estava lá plantando, que ele gostava de horta, essas coisas, e ele se sentiu mal, de repente, e foi para o hospital e faleceu. Mas até o último minuto, o meu avô, ele, tanto de parte de pai como de parte de mãe, eles foram bem ativos, viajavam, eram independentes e lúcidos. Isso é um presente de Deus, né? Que cada um de nós possa desfrutar dessa longevidade saudável, porque isso é da vontade de Deus. E o idoso, até na sua idade avançada, ele vai dar fruto, como diz o salmista. Isso quer dizer que vocês vão me aturar bastante tempo aqui. Amém? Né? Deus é que sabe, mas eu falei para Deus assim, Deus, já que o Senhor me tirou do exército para me chamar, eu pensei que eu ia descansar e ir para a reserva, e o Senhor me trouxe para cá, agora o Senhor vai ter que me aturar até o final, né? Ficar velhinho aí, fazendo a obra de Deus, orando pelas pessoas e vendo o poder de Deus se manifestar. Depois que Abraão foi chamado com 75 anos, né, para fazer a obra de Deus, é o pai da fé, imagina, né, quanto tempo Deus ainda vai usar a gente aqui. Glória a Deus por isso. Eu quero falar sobre socorro na angústia. E se você entrou angustiado aqui, Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu percebi que o Espírito Santo queria falar com algumas pessoas que estão angustiadas aqui. E a angústia pode vir por causa de problemas. A angústia pode vir por causa de mágoa. A angústia pode vir por causa de um coração ferido. A angústia pode vir por causa do pecado. A angústia pode vir por causa de tristezas profundas, problemas. Nós estamos sujeitos a isso na vida. Grandes homens de Deus passaram por momentos de angústia, profetas, Rei Davi. Rei Davi passou por tempos de angústia, ele chorava. Você lê salmos dele, onde ele se derrama na presença de Deus. Moisés, tantos homens de Deus e mulheres de Deus sofreram angústia. A gente não está livre disso. Fala para o seu irmão aí, você é ser humano. Você não está livre disso. Nós não somos super-homens nem super-heróis. Nós somos filhos de Deus. Então, nós estamos sujeitos. E Deus, só estava perguntando para Deus, por que Deus só permite isso às vezes na nossa vida? E o Espírito Santo falou ao meu coração, isso faz parte da vida. Porque se todos os meus filhos nunca tivessem problema, todos iam querer ser meu filho só por aquilo, só por interesse. Todos iam querer buscar a Deus só por aquilo que Deus oferece para a pessoa, não por aquilo que Ele é, Pai. E essa questão é muito profunda, porque muitas pessoas querem Deus só por aquilo que Deus oferece. Não, só quero a bênção que Deus dá, mas não quero o Deus da bênção. Eu estou mais interessado no produto que Deus oferece para mim. Não num relacionamento
com Ele, não num relacionamento de amigo, de intimidade, de pai e filho, de comunhão, de ter uma vida que agrade, não um relacionamento de alegria, de paz, de presença de Deus. Muitas pessoas não entenderam isso ainda, então elas querem ir para a igreja para serem abençoadas. Sim, isso é bom. Mas Deus quer mais do que isso, Deus quer o teu coração. Amém? Deus quer a nossa vida, Deus quer um relacionamento, Deus não quer uma vida de religiosidade. Deus quer algo mais profundo. Quando a pessoa, isso cura muita angústia, sabe? Quando a gente entende isso, Deus traz muita cura nos nossos corações, porque a gente supera esse espírito de religiosidade que muitas vezes nos ataca. Eu quero ler o Salmo 46, alguns versículos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o Senhor dos exércitos está conosco. Vamos repetir esse final? O Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é um socorro na hora da dor, da tristeza, do desânimo, da vontade de desistir. Salmo 34, 19 diz: o justo passa por muitas aflições. Poxa, Deus, mas ele não é justo? Ele não faz tudo certo, ele não tem uma vida de obediência, ele não obedece ao Senhor, por que o Senhor permite que ele passe por aflições? Ele diz: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Amém. Eu quero citar uma história de uma mulher muito angustiada, e está lá em 2 Reis 4. E essa mulher estava desesperada. Eu vou ler o texto, você vai entender. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então essa mulher estava viúva, e o marido dela era um servo de Deus. E ela foi falar com Eliseu sobre isso. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite, o pouco que ela tinha, em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Amém. Essa mulher vivia uma angústia, uma dor. Ela perdeu o marido, ficou viúva agora. Esse marido deixou uma dívida para ela, e ela tinha que pagar essa dívida. O credor veio cobrar a dívida. E a lei de Moisés ensina, lá no Velho Testamento, naquele contexto, que quando há uma dívida, não tem como pagar, não tem bens, não tem terra, não tem nada, paga com o trabalho. Por isso o credor estava exigindo, corretamente dentro da lei de Moisés, que os filhos pagassem com trabalho.
E essa mulher, então, ela já agora viúva, sofrendo essa angústia, uma tristeza, e ela agora vai procurar, então, ajuda, socorro, para livrar dela de uma outra angústia, que é a perda dos filhos, indo para um lugar trabalhar, de graça, como escravo, sem saber quanto tempo e onde é. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que ela busca a pessoa certa para pedir ajuda. Você vai aprender aqui alguns princípios que Deus usa para nos socorrer na hora da angústia. O que ela faz? Ela entrega os filhos e vai para uma cama e começa a chorar e ficar em depressão. Ah, Deus, me leva, porque agora não tem mais jeito, eu vou sofrer, coitadinha de mim, esse meu marido ainda me larga com uma dívida e eu perco meus filhos. Ela não faz isso, mas muita gente faz isso, na hora da dor, porque dá vontade de fazer isso. Você sabe o que eu estou falando. Dá vontade de desistir, dá vontade de acabar, dá vontade de dar um ponto final, dá vontade de desistir do trabalho, dá vontade de desistir da família, dá vontade de desistir de servir a Deus, dá vontade de falar, Senhor, chega. E você sabe que isso é uma verdade, na hora da doença, na hora da frustração, na hora do desânimo. Mas essa mulher, ela nos dá um ensino, como que Deus pode nos socorrer na hora da angústia, e você vai aprender que é uma parceria. Muita gente só quer ver Deus fazendo, mas você vai entender que o milagre é uma parceria entre o divino e o humano. Amém? É isso que é legal, que Deus nos ensina. Muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo. Deus, manda o anjo do céu, Senhor, resolve essa parada. Deus, faz um milagre. Deus. Mas você vê que na palavra de Deus é uma parceria muito clara. Ela foi a Eliseu. Por que ela foi a Eliseu? Porque ela estava inserida na comunidade de Deus. O marido dela era um homem de Deus, que servia aos profetas lá. O profeta Eliseu era um dos profetas da escola, tinha várias escolas de profetas naquela época. E o marido dela era um homem de Deus, então ela estava inserida naquela comunidade do povo de Deus. Se ela tivesse afastada, provavelmente ela ia procurar na pessoa errada. Então, o primeiro princípio primeiro, você precisa estar na comunidade, você precisa estar na igreja. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Isso gera uma proteção. Cristo é o cabeça da igreja. Estar na igreja não é só vir no culto, é também. Mas estar na igreja é todo o tempo você é parte do corpo de Cristo. Na sua casa, no seu trabalho. Você é filho de Deus, então você precisa ter esse entendimento, você está representando Deus ali, você é um embaixador do corpo de Cristo ali. E isso vai exigir de nós um testemunho, um compromisso com Deus, santidade, integridade. Isso vai exigir de nós, porque é muito triste quando a gente vê pessoas falando mal de irmãos na fé. Porque dão mau testemunho, porque mentem, porque são desonestos, porque são grosseiros, são arrogantes. Todos nós temos defeitos, mas nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia fala de um bom testemunho perante os de fora e perante os de dentro, e perante a família. Então, essa mulher, ela estava inserida no corpo de Cristo, no povo de Deus, e a Bíblia fala, 1 Pedro 5,8, que Satanás, ele é o inimigo que está ao derredor, bramando como um leão,
procurando a quem possa devorar. Só que tem um detalhe, o leão, ele ataca a presa quando ela está isolada, ele não ataca a manada como um todo, porque ele tem medo de ganhar um coice, os outros vão se juntar contra ele. Então, o que ele faz? Ele observa aquele que está distraído, aquele que está se afastando, aquele que não está inserido no grupo, que se distraiu, que se afastou, e ele vai lá e ataca esse se torna uma presa fácil. Por isso que Deus compara o inimigo como um leão, que ele está ao derredor, observando. O leão também, ele não ataca onde há fogo, porque ele pensa assim, se há fogo, tem gente ali, ele tem medo do fogo. Como ele é um caçador noturno também, então ele não ataca onde há fogo, porque ele se espanta com fogo. E fazendo um paralelo agora com o fogo do Espírito Santo, quanto você mais cheio do fogo, mais cheio do Espírito Santo, porque em várias partes da Bíblia Deus compara o Espírito Santo com fogo. Quanto mais você tiver esse fogo do Espírito na sua vida, mais você consegue resistir aos ataques do inimigo. Outra coisa que a gente aprende aqui, Deus usa o que você tem. Parece que ela não deu muita importância ao pouco do azeite. Tanto é quando ele pergunta, ela fala assim, na verdade eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Porque para ela um pouco de azeite era quase que nada. Tem gente que pensa assim, o que eu tenho é nada, o que eu tenho é pouco, o que eu sei fazer é pouco, os dons que eu tenho são poucos, as habilidades que eu tenho são poucos, mas é isso que Deus vai usar. Deus usa um coração disposto a uma entrega. Então, você vê isso na Bíblia, Deus usou Davi para vencer um gigante com uma tiradeira e algumas pedrinhas. Mas quem colocou a potência no tiro daquela pedra foi Deus, e a direção também. Deus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Os discípulos não deram muita importância. Nós temos um menino aqui, mas ele só tem 5 pães e 2 peixes. Não dá para fazer muita coisa. Mas Deus usou a fé daquele menino que ofereceu o que ele tinha e multiplicou para a multidão de mais de 5.000 homens. Deus vai usar o que você tem para fazer um milagre. Deus vai usar. Deus usou a vida de Moisés, quando Moisés foi chamado para tirar o povo de Deus do Egito, ele falou, Senhor, quem sou eu para enfrentar Faraó? Eu não sei nem falar, eu não sou capaz de chegar na presença de Faraó. Se Deus chamou, é porque Deus vai capacitar. Amém? Deus, então, fala assim, Moisés, você tem sim. Olhe na sua mão, o que é isso? Ele falou, é um cajado, Senhor. Deus usou Moisés com um cajado, com um pedaço de pau na mão. Quando você chegar na frente de Faraó, joga esse cajado no chão. E quando ele jogou, se transformou numa serpente. E Deus falou, pega pelo rabo da serpente, e se tornou uma vara. Deus vai usar aquilo que a gente tem, assim como Deus usou Moisés com um pedaço de pau na mão, e Deus usou o pouco do azeite dessa mulher. Você quer socorro na angústia? Nós precisamos crer nessa palavra. E essa mulher, ela crê quando ela decide obedecer, ela tem obediência e fé, porque fé e obediência andam juntos. Então, o item 3 é obediência e fé. Você vê na vida dessa mulher, ela não questiona Deus. Deus fala para ela, você tem um pouquinho de azeite, vá para casa, arrume muitas vasilhas. Ela podia falar, Deus, mas eu não tenho muitas vasilhas. Tem que pegar nos vizinhos,
Sim, Deus, mas eu não conheço muitos vizinhos. Não dá para o senhor fazer um milagre diferente? Aparecer, de repente, um bolo de dinheiro no cantinho da sala? Sim. O senhor pode fazer isso, né? Mas a gente quer esses milagres assim. A gente quer fugir do processo de Deus. Todo milagre que Deus vai fazer, Ele leva a gente a passar por um processo para a gente aprender. É o processo do milagre. Deus está querendo ensinar a ela, Deus está querendo ensinar os filhos, Deus está querendo ensinar a igreja, Deus está querendo ensinar o mundo como ele é, por isso Ele colocou na Bíblia. E a gente tem que aprender como que Deus pensa. Então, essa mulher obedece. Agora, olha a promessa de Deus para quem obedece a palavra. Jesus falando em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus vai se revelar a quem? A quem obedece. Quem ama a Deus? É aquele que obedece. E aquele que obedece, Deus se revela. Você está buscando revelação de Deus? Você está buscando respostas de Deus? Você está buscando o milagre de Deus? Então, é uma vida de obediência. Não tem outro caminho. Na vida de obediência, os demônios saem batidos, eles não aguentam. Por isso, lá em Tiago 4, 7, se é algum demônio que está te oprimindo, que está roubando a tua paz, ele vai cair por terra em nome de Jesus. É só você obedecer a Deus. O Espírito Santo vai te mostrar algo errado, você fala, eu não vou fazer mais isso. Deus, chega, eu não vou mais ser refém do pecado, do inimigo, porque o alimento do diabo, dos demônios, se chama pecado. Pecado de orgulho, mentira, desonestidade, imoralidade sexual, todos esses que são listados em Gálatas 5,19, que vêm da nossa carne e que a nossa carne gosta, porque se não fosse gostoso na hora ninguém faria, mas é gostoso na hora, mas amargo depois. Tem uma conta para pagar depois. Porque Satanás, então, os demônios, eles ganham uma permissão, uma legalidade para atormentar a nossa vida, e nós temos que dizer não para isso. Como que a gente diz não para isso? Obedecendo a Deus. Falando, Deus, a partir de hoje eu não quero saber, eu não quero mais aliança com o pecado, eu não quero mais aliança com o diabo. Você vai ter que decidir, meu irmão, a quem você vai querer servir. Por isso que Tiago 4,7 é um versículo que eu falo muito aqui, porque eu vejo isso, essa realidade na vida das pessoas. Submetam-se a Deus, repete comigo. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora vamos falar na primeira pessoa. Submeto-me a Deus, resisto ao diabo, e ele fugirá de mim. Pronto. Você obedece e o inimigo perde força na sua vida. E quem ganha força? O Espírito Santo. Agora, você quer Deus, mas você quer o pecado junto? Você quer Deus, você se derrama na presença de Deus, Deus, eu quero isso, mas de repente você é seduzido pela carne, você não tem força, você está de novo pecando, mentindo, indo para a imoralidade, aí o inimigo ganha força de novo na sua vida. E aí sabe o que acontece? Jesus não se revela, porque Jesus só se revela. Por isso que muita gente fica com uma vida cristã superficial, não tem experiência com Deus, não sente um toque lá no seu espírito do Espírito Santo, não consegue adorar, não consegue se entregar, não tem experiência com Deus. Não estou julgando ninguém aqui, mas eu sei porque eu já fui um desses. Nós precisamos decidir realmente quem nós queremos ser. E aí, quando você decide, o inimigo perde força, você consegue resistir. E sabe de uma coisa? Ele bate em retirada.
ele vai atormentar outro. Tem gente que é angustiada porque não consegue perdoar, é amargurada, sofre aquela angústia. Tem gente que é atormentada por causa da inveja. Fica olhando a família do outro e pensa assim, eu queria que o meu marido fosse assim, eu queria que o meu filho fosse assim, eu queria ter nascido naquela família. Tem gente que é atormentada por inveja. Inveja dá lugar a espíritos malignos. Amargura dá lugar a espíritos malignos. Nós temos que tomar uma decisão. Essa mulher, ela obedece e crê na palavra que o profeta dá. Eu acho legal uma experiência de Pedro com Jesus, porque os coletores de impostos foram cobrar os impostos a Jesus. Primeiro cobraram a Pedro e falaram, Pedro, o seu mestre não paga imposto. Aí Pedro foi lá falar com Jesus. Jesus falou, olha, tudo bem, mas quem que tem que pagar imposto? Os filhos do rei ou os filhos dos outros? Aí Pedro falou, o filho dos outros. E Jesus então disse, pois então, para a gente não escandalizar esse povo, nós vamos pagar o imposto. Pedro, você vai lá pescar o peixe, é o que ele sabia fazer. Olha só como o milagre é uma parceria. Você vai lá pescar o peixe, né? E quando você pegar o primeiro peixe, você vai abrir a boca do peixe, vai ter uma moeda de 4 dracmas. Você vai pagar o imposto, o seu imposto e o meu. E eu fiquei pensando, como que Deus é criativo, né? Não era mais fácil Jesus aparecer no bolso, fazer aparecer uma moeda no bolso, e falar, Pedro, vai lá, paga esse negócio aí. Manda esses caras parar de encher o saco, né? Mas Jesus vai lá e quer ver a fé de Pedro. Se quando Pedro obedece, eu fico imaginando Pedro, mas será que vai ter uma moeda mesmo? Vou lá pescar esse negócio, mas será que vai estar? Não, acho que vai ser. Jesus falou, vai estar a moeda. Imagina a expectativa de Pedro, quando pega ali no anzol aquele peixe, ele abre a boca do peixe e está a moeda de 4 dracmas lá. Imagina a fé de Pedro, como é que fica. Pois é, esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes depois. Ao mesmo tempo que ele foi ativado, a fé dele é ativada, ao mesmo tempo, nós como seres humanos podemos ter esses altos e baixos. Mas Deus não quer que a gente tenha esses altos e baixos. O que Deus ensina aqui é que essa mulher, ela obedeceu, e ela acreditou na palavra do profeta. 4, são 5. E eu já estou terminando. Deus vai envolver pessoas no milagre que você espera. A sua angústia agora não é só sua. Passou a ser de Deus e Ele vai envolver mais pessoas nisso. Na solução desse problema. Deus não quer fazer o milagre sozinho. Como eu disse, já é uma parceria. Deus envolveu o profeta, Deus envolveu os vizinhos, Deus envolveu a família, os filhos, porque todos tinham que passar pelo processo. Até mesmo quando ela fosse devolver a vasilha, ela ia testemunhar para os vizinhos o que Deus fez. Todo mundo ia ser beneficiado com aquele milagre. Aqueles filhos, eles foram marcados com aquele milagre. Eles nunca mais vão esquecer a provisão de Deus e o milagre de Deus. Eles nunca mais vão esquecer, nem essa mãe, que Deus livrou eles de uma angústia profunda, que o nosso Deus é um Deus de milagre. Então Deus envolve outras pessoas no milagre, é por isso que eu creio naquela palavra que traz cura em Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados e orem confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
Sabe o que Deus está falando? Ele envolve a pessoa, mas sabe o que o orgulho faz? O orgulho é terrível, meu irmão. Esse problema é só meu. Se eu falar para os outros, o que vão pensar de mim? Que eu não sou tão espiritual assim. O que vão pensar de mim? Porque vão pensar que eu estou fazendo algum pecado, que eu estou cometendo alguma coisa errada, e esse meu problema eu tenho que resolver sozinho, essa minha angústia eu tenho que resolver sozinho. Isso é um pensamento que não é de Deus. Isso não é de Deus, é do diabo. Porque Deus, Ele quer envolver outras pessoas no milagre que Ele quer fazer na sua vida. E Ele vai mostrar pessoas que vão te ajudar, que vão orar pela sua vida, que vão te encorajar. Meu irmão, é na humildade, e nesse momento você vai se sentir humilhado. Diga assim, que bom. Porque quando a gente se humilha, o que Deus faz? Exalta. Você está no processo de promoção. Amém? Então, se sentir humilhado, toda vez que você se sentir humilhado, mas se você se humilhar e não pecar, esse é o nosso desafio. Você vai se sentir humilhado no casamento. Você vai ouvir, às vezes, uma palavra que você não gostou. Você vai se sentir humilhada. Às vezes é um marido que foi grosseiro, que não foi sensível. Você se humilha, você aguenta aquilo ali, por amor a Deus, por amor à sua família, e você resiste, e você não peca. Se prepara que Deus vai te exaltar. Lá no seu trabalho é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa, em qualquer situação. É assim, é uma lei de Deus, é um princípio do reino de Deus. Para ser promovido no reino de Deus, vai ter que passar pela humilhação primeiro. Amém? Mas, pastor, como é difícil isso. Como dói, corta o nosso coração. Aí dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de pensar que Deus não está nem aí para mim. E não é isso que a gente pensa? Sim ou não? Agora você vai aprender a resistir e saber que Deus tem algo mais para a sua vida. Essa mulher não desistiu, não. Ela falou, não vou entregar, eu não vou desistir, eu vou lá pedir oração, e eu vou ser humilde, e eu vou obedecer, e eu vou fazer o que é certo, e Deus vai honrar a minha vida. Ela foi lá nos vizinhos, pedir vasilhas. Será que você pode pedir vasilha no seu vizinho? Hein? Será que você pode chegar lá no seu vizinho? Você tem uma vasilha, né? Se a gente briga com o vizinho, se a gente está de mal com o vizinho, se a gente nunca cumprimenta o vizinho, se a gente não fala com o vizinho e ele jogou lixo na nossa porta e a gente foi lá brigar com ele, agora, Deus vai testar a humildade e vai te levar a depender, muitas vezes, de alguém que você não está nem aí e não gostaria. Deus faz isso. Então, o teu milagre pode estar na mão de alguém que você nunca pensou que estaria. Amém? Essa pessoa que você é brigada, essa pessoa que você precisa restaurar, que te fez uma ofensa grave, essa pessoa que você nunca perdoou, o teu milagre pode estar na mão dela. Pode escrever isso para anotar aí, para você não esquecer. O teu milagre pode estar na atitude do teu coração, de superar isso, colocar essa ofensa lá na cruz e falar, Senhor, está perdoado, não porque eu estou morrendo de vontade, mas é porque é um mandamento. Jesus não estava morrendo de vontade de ir para a cruz? E Ele mostrou que a gente pode perdoar mesmo sem estar com vontade?
Uma pessoa falou para mim, pastor, eu não sou falso, não sou hipócrita, como é que eu vou perdoar alguém que eu não estou com vontade? Então você está chamando Jesus de falso, hipócrita? Não, que isso? Ué, mas ele não queria perdoar. Ele até falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? Aprender a perdoar a ofensa grave. Quando você perdoa ofensa grave, as janelas do céu vão se abrir sobre a sua vida, porque Deus vai olhar para você e vai olhar o teu coração e vai ver um coração parecido com o coração de Jesus. Amém? E aí se prepara, meu irmão, vai vir, Deus vai fazer coisas grandiosas, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai tirar toda a angústia, porque agora é um filho de Deus. Isso não significa que você nunca mais vai ter problema. Mas você vai ver o Senhor dos Exércitos operando grandemente na sua vida. Muitos milagres do Senhor. Amém? Quanto mais relacionamentos, mais vasilhas a gente vai ter. Você já imaginou isso? Quanto mais conexões, vínculos. Por isso que a gente obrigou entre aspas, né? A gente criou uma oportunidade para você orar com alguém. Tem gente que já gelou. É ou não é verdade? Sim ou não? Caramba, vou ter que falar com uma pessoa, vou ter que fazer uma oração. Meu irmão, o reino de Deus é assim, uma família. Você vai conhecer uma pessoa, a resposta do teu milagre pode estar na mão dessa pessoa, e aí? Toda pessoa que Deus coloca na nossa vida é para cumprir um propósito. Amém? E para a gente terminar, aprenda uma coisa, o natural precede o sobrenatural. Repete comigo, o natural precede o sobrenatural. Ela teve que fazer um monte de coisa, teve que ir no profeta, teve que pedir ajuda, teve que arrumar as vasilhas, teve que pôr os filhos para trabalhar, teve que despejar o azeite, teve que aproveitar um pouquinho do azeite, mas só quem poderia multiplicar o azeite é Deus. E não parou aí. No final, ela foi lá no profeta, contar o milagre, e o profeta falou assim, vende tudo isso, ou seja, vai trabalhar ainda, vai vender isso aí, vai correr atrás. Você vai vender os seus filhos, você vai pagar a sua dívida, ainda vai sobrar para você viver um pouco mais. Você está entendendo a parceria de Deus? Primeiro vem o natural, para depois vir o sobrenatural. Muitas vezes a gente quer um milagre, onde que Deus vai fazer tudo, mas não é assim que funciona. Deus podia ter matado Golias com um sopro, mas o que ele queria? Levantar um novo rei, corajoso, que não tinha lá. Levantou um menino para ensinar o que é coragem e confiança em Deus. E Davi falou em alta voz, você vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O povo de Deus não conhecia coragem assim, fé assim. Por que Deus, então, não mata os gigantes na nossa vida? Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda, Ele vai levar a gente a um processo onde outros vão aprender também, e a gente vai aprender, a gente vai ver o poder de Deus se manifestando, e vai ativar a nossa fé, vai ativar a fé do outro, e é assim, o reino de Deus é assim. Então Deus quer te livrar da sua angústia. Amém? Amém. Mas tem uma parte que você tem que fazer. Siga o conselho dessa mulher, peça ajuda, tenha confiança em Deus, seja obediente, tenha atitude, não se entrega, obedeça ao Senhor e Ele vai honrar você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar com um versículo. Jesus ensina para a gente ir até Ele, entregando o nosso coração, a nossa vida, principalmente aqueles que estão angustiados, em Mateus 11, 28.
Não está dando para ler aqui embaixo, tem que diminuir um pouquinho, tá? Por favor. Diminui um pouquinho o texto. Olha o texto. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pode ser que tenha gente aqui. Está cansado, sobrecarregado, querendo desistir, angustiado. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que é jugo? É aquela peça que coloca de madeira em cima da parelha de boi, quando os dois bois eles eram atrelados para arar a terra. Eles tinham que estar presos um no outro e, ao mesmo tempo, preso na carroça. Jesus está falando, se vocês ficarem presos a mim, assim como o galho está na videira verdadeira, esse jugo vai ser leve. Pode tocar. Esse jugo vai ser leve, não vai ser algo que vai sufocar vocês. E ele fala assim, e o fardo que você está carregando, você troca comigo. Você me dá o seu fardo e eu pego o seu fardo. Eu te dou o meu fardo. O texto continua dizendo assim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso eu te convido agora a entregar tudo para o Senhor Jesus. Não carregue isso mais sozinho. Receba o jugo dele. Deixa ele controlar a sua vida. Deixa ele guiar a sua vida. Fique preso nele. O jugo dele é suave. Não é uma prisão, é uma libertação. É suave. Sabe por quê? Quando você recebe o jugo de Cristo, você recebe a paz dele junto. A paz de Cristo vem junto. E você descansa. Você confia. Você fala, Deus, a minha vida é tua. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. Eu só vou obedecer. Eu só vou seguir a tua palavra. Eu só vou seguir o teu caminho. A minha família é tua. O meu trabalho é teu. O ministério é teu. A minha saúde é tua, é tudo teu, o meu dinheiro, a minha casa, o meu trabalho. O Senhor é dono de tudo. E você descansa. Você confia em Deus. E você obedece. Quando você obedece, os céus se abrem. Amém? Os céus se abrem sobre a sua vida. Vamos louvar o Senhor.